líder em independência. Olá, boa noite. A partir de agora estamos juntos no grande debate que hoje traz os desafios da economia. E eles são muitos. Inflação na casa dos 2 dígitos. 12 milhões de desempregados. Será que estamos no caminho certo? 2022 será um ano de avanço econômico ou de retrocesso? Trazemos as respostas neste programa, sob o olhar da política. Nossos convidados são lideranças na Câmara dos Deputados. Ricardo Barros é formado em Engenharia Civil. Foi prefeito de Maringá, sua cidade natal, entre 1989 e 1993. Entre 2011 e 2014, foi secretário de Indústria e Comércio do Paraná. Em 2016, tornou-se ministro da Saúde, cargo que ocupou até 2018. Está no 6º mandato como deputado federal e é o atual líder do governo na Câmara. Alessandro Molon é formado em História e Direito e mestre em História pela Universidade Federal Fluminense. Foi deputado estadual entre 2003 e 2010. Em 2011, assumiu como deputado federal pelo Rio de Janeiro e está no 3º mandato. Molon foi líder do PSB em 2019. Atualmente, é líder da oposição na Câmara dos Deputados. Nossos debatedores já aparecem na tela. Ambos estão nos estúdios da CNN em Brasília. Deputado Ricardo Barros, uma boa noite, obrigada pela presença. Bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Deputado Alessandro Molon, mais uma vez, nosso agradecimento. Boa noite também, bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite, deputado Ricardo Barros. Boa noite a todos que nos acompanham pela CNN. Reforçamos que as opiniões emitidas pelos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN. O programa de hoje será dividido em 3 etapas, cada uma com uma dinâmica própria. Vamos à primeira, que terá as seguintes regras. Os debatedores responderão a uma pergunta formulada pelo jornalismo da CNN. Cada convidado terá 5 minutos para responder a questão. Pode interromper a própria resposta e passar a palavra ao outro debatedor. O restante do tempo será preservado. Cada convidado pode interromper a própria fala, no máximo, 2 vezes. Antes da pergunta que vai dar início ao debate, a CNN reforça um compromisso. Primeiro os fatos, depois as opiniões. Então vamos a eles. 2021 deixou números desafiadores para a economia. Inflação, câmbio, desemprego. Esses são alguns indicadores que tornam 2022 um ano definidor dos rumos econômicos. Os números da economia compõem um cenário que divide opiniões entre integrantes do governo e da oposição e entre economistas. Na semana passada, a Selic chegou a 2 dígitos, aos 10,75% ao ano. Foi a 8ª alta seguida. E os impactos dessa trajetória crescente ainda devem ser sentidos ao longo do ano. A previsão é de uma nova alta na próxima reunião do Copom, porém, num ritmo menor. Se vai parar em 11,75 ou 12,25, é uma discussão que não vai ter fim até acontecer. Mas, com segurança, o efeito negativo sobre a economia vai acontecer. Só que, se não traz a inflação sob controle, não tem crescimento, independente do resto. Foi justamente a inflação que levou a essas sucessivas altas da taxa Selic. Ela está num dos períodos de maior alta. Fechou 2021 a 10,06%, o maior nível em 6 anos. E bem acima do teto da meta, que era de 5,25%. Um dos responsáveis é o combustível. O preço subiu cerca de 45% em 2021, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O problema levou ao Congresso 4 propostas para modificar a composição do preço dos combustíveis. Entre eles, 2 propostas são de emenda à Constituição e que focam principalmente no ICMS. Como a alteração de preços pode gerar um prejuízo de mais de 50 bilhões de reais ao governo, o Ministério da Economia resiste à proposta. Agora, deixo claro, a composição do preço do combustível, isso aí é bastante grave. Desde janeiro de 2019, o valor, o PIS/COFINS, do diesel, do álcool e da gasolina, por parte do governo federal, sempre foi o mesmo, tá? Foi congelado. Já no tocante ao ICMS, quase que dobrou o valor desses impostos. A PEC não é impositiva, é autorizativa, momento de emergência. O preço do combustível,
Olha, prejuízo maior tem que pensar no povo, não no Estado. Em primeiro lugar, a população. O governo também está preocupado com o desemprego. São mais de 12 milhões de brasileiros em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Um levantamento realizado pela consultoria iDados aponta que o nível de desemprego no Brasil deve ficar em 11,2% da população até o fim deste ano. Ou seja, há uma tendência de, pelo menos, uma estagnação dos números. Já a previsão de crescimento para a economia vem diminuindo, de acordo com as projeções do mercado financeiro. O último boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, aponta que o crescimento do PIB em 2022 deve chegar a 0,28%. Vale lembrar que em 2021 entramos oficialmente em recessão técnica, ou seja, tivemos 2 trimestres seguidos de encolhimento do nível de atividade. Mas o governo federal fala num crescimento rápido no pós-pandemia. O que aconteceu realmente é que nós, com essas medidas que fizemos, conseguimos criar uma volta em V. A economia está voltando em V. Acrescentamos aos fatos a ata do Copom, que indica preocupação com políticas fiscais que buscam controlar a inflação no curto prazo. Vale lembrar, como vimos na reportagem, nesse momento há discussões no Congresso sobre propostas que miram o preço dos combustíveis. Daí as seguintes perguntas que dão início ao nosso grande debate. De quem é a culpa pela disparada nos preços? As discussões políticas no ano eleitoral podem interferir negativamente na economia? A pauta econômica avança em 2022? Começamos esse bloco com o deputado Alessandro Molon, líder da oposição. 5 minutos, deputado, com direito a 2 interrupções. Muito obrigado, Carol. Mais uma vez eu quero cumprimentá-la, agradecer à CNN o convite, é uma honra poder fazer esse debate, cumprimentar o deputado Ricardo Barros e agradecer àqueles que nos acompanham. Carol, evidentemente que a culpa é do governo. A culpa é de Bolsonaro, de seus ministros e daqueles que o apoiam. Bolsonaro conseguiu transformar a economia do país num verdadeiro caos. O mundo olha para o Brasil com desconfiança, os investidores não conseguem fazer previsões. A única coisa que se sabe é que esse ano será um ano econômico muito difícil. É a previsão, por exemplo, do FMI, que prevê um crescimento de 0,3% para o Brasil nesse ano. Isso depois da inflação ter disparado. O dragão da inflação voltou a comer a renda dos brasileiros. Esse valor da inflação de 10,06% para o ano passado é ainda um pouco inferior ao valor da inflação que foi atingida em novembro de 2021, inflação anualizada do ano anterior, dos 12 meses anterior, que foi a maior desde 2003. Portanto, os 12 meses com a maior inflação em 18 anos pelo IPCA. Se a gente pegar um outro índice, o IGPM, a inflação foi a maior da época do Brasil após o Plano Real. Desde que o Brasil adotou o Real, 1995, o IGPM foi no ano passado o mais alto de todos. A taxa de juros volta a subir. A única coisa que sobe em V no Brasil, ao contrário do que diz o ministro Paulo Guedes, que diz que a economia vai se recuperar em V, essa promessa que a gente ouve há 3 anos, que o Brasil está decolando, que agora vai, são 3 anos em que o governo Bolsonaro engana o povo brasileiro. Mas a população está acordando. O que está subindo em V é a taxa de juros, a taxa Selic, que Bolsonaro recebeu em 6,50 e que já está em 10,75. Um aumento de 65%. Isso fez com que o gasto com juros no ano passado aumentasse em 136 bilhões de reais. Eu vou repetir. 136 bilhões de reais foram gastos a mais no ano passado por conta desse aumento de juros. Isso é muito mais do que o governo pretende gastar esse ano com o Auxílio Brasil, o seu novo programa social. A estimativa é de que isso vai custar 90 bilhões de reais para o país. Esse é o desastre do país. Desemprego em 12%, 11,6%, 12 milhões de desempregados, a renda média do brasileiro a menor da série histórica, que é medida desde 2012, então as pessoas estão desempregadas,
quem está empregado está ganhando menos e aquilo que se ganha não é suficiente para se comprar comida para a sua própria família. O nome desse desastre, dessa tragédia, é governo Bolsonaro. Um governo sem projeto, que não sabe o que fazer e por isso entrega o país a esse caos. Em outubro, o povo brasileiro vai ter a oportunidade de dizer não a tudo isso e começar a construir um futuro diferente para o Brasil. Ainda restam 1 minuto e 29 segundos para o deputado Molon. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Deputado, a mesma regra, mesmas perguntas. De quem é a culpa pela disparada dos preços? As discussões políticas podem interferir de forma negativa na economia? A culpa pela disparada dos preços é da pandemia. Obviamente, não é um problema do Brasil. A inflação é mundial. E, claro que isso não é uma solução para se explicar ao eleitor. Mas a inflação é mundial. A maior inflação, pelo INPC, é de 2015, 10,67. Ela é uma inflação onde os Estados Unidos tinham 3%, o Brasil tinha 10%. 3 vezes mais do que os Estados Unidos. Neste ano, nós temos inflação de 10%, temos Estados Unidos com 7%. Portanto, temos 1,5 vezes e não 3 vezes a inflação americana. Mas por que a inflação americana está disparada? Porque a pandemia provocou uma falta de produção, paralisaram-se muitas linhas de produção e agora, quando retomamos a atividade econômica, faltam produtos. Então, o juro alto, o Banco Central hoje é independente, não é como nos governos anteriores, que o governo mandava no Banco Central. Agora o Banco Central é independente e está praticando a política que ele acredita melhor para o combate à inflação. Então, se o Banco Central sobe o juro, né, seria para quê? Porque o crédito provocaria mais consumo e mais consumo provocaria aumento de preço. Mas não é, o preço não está subindo porque o crédito é barato, o preço está subindo porque não há produto para ser comprado. Então, dentro do contexto da macroeconomia, as coisas não são como diz o meu amigo deputado Molon, né, que eu quero saudar nesse debate, não é a primeira vez que debatemos, eu sou o líder do governo, ele é o líder da oposição, natural que nós estejamos trocando nossas impressões sobre o Brasil, mas veja bem, o desemprego está muito abaixo, já chegou em 14, já chegou em 15, o desemprego no Brasil. Estamos em 12. Né? Temos o problema de 2 anos de paralisação econômica da pandemia, né, que o presidente Bolsonaro combateu sempre, né, na sua visão. Mas o fato é que as medidas sanitárias foram tomadas dentro da boa técnica. O presidente permitiu que se comprasse vacinas para todos os brasileiros que quiseram tomar vacina, crianças inclusive, pagas pelo governo federal. Então, a questão da inflação, ela decorre da pandemia. Por isso que tem inflação na China, nos Estados Unidos e em todos os países, inflação alta. Então, veja bem que está muito diferente do tempo anterior, né? Onde o governo mandava no Banco Central, onde o governo era o responsável pela economia e fez uma inflação 3 vezes maior que a inflação americana. Nós estamos com a inflação 1,5 vezes maior que a inflação americana, portanto, num contexto para um país em desenvolvimento bastante justificável. Mas o governo está determinado a combater a inflação e nós vamos fazer isso. Deputado Ricardo Barros ainda tem 1 minuto e 47 segundos. Deputado Molon, a culpa da inflação é da pandemia? Se fosse apenas da pandemia, todos os países teriam tido uma inflação do tamanho da brasileira. E está muito distante disso. O deputado Ricardo Barros citou a inflação norte-americana, mas se esqueceu de citar a inflação da França, por exemplo, que também teve pandemia e que foi de 2,8%. A inflação da Itália foi inferior à nossa, a dos Estados Unidos, a da Espanha e de tantos outros países. O problema da inflação brasileira não se deve apenas à pandemia. É claro que houve inflação no mundo inteiro por causa da pandemia, mas grande parte da inflação brasileira se deve ao desastre que é o governo. Por exemplo, a essa equivocada política de preços da Petrobras. Grande parte da inflação brasileira se deve à política de preços da Petrobras, ao preço dos combustíveis, ao preço do botijão de gás,
ao preço da energia elétrica aumentada pelo governo Bolsonaro. Portanto, é o desastre do governo Bolsonaro que agrava os problemas que o Brasil tem vivido. O mundo inteiro passou por problemas, mas aqui eles foram muito mais graves, porque a gente não tem governo. É um governo que não tem projeto, que não sabe o que fazer com o país. Bolsonaro não tem condições de governar o Brasil. Isso ele provou também com essas centenas de milhares de mortes causadas pela pandemia e pela forma errada como o governo a enfrentou. Cronômetro zerado do deputado Alessandro Molon. Deputado Ricardo Barros, no Brasil a inflação foi agravada? Bem, você tinha perguntado também se ações políticas poderiam agravar a inflação e a economia. Claro que as decisões do parlamento interferem diretamente no humor do mercado. Nós temos um dólar hoje a 5 e pouco, né, muito distante daquele que já chegou quase a 6. Nós temos um nível de empregos mais efetivo do que tínhamos antes. Nós temos um programa lançado agora pelo ministro Onyx Lorenzoni para a contratação de pessoas que vão meio expediente trabalhar, meio expediente se qualificar e que vão poder contribuir para o aumento da massa salarial. Tivemos no Auxílio Brasil o maior programa, né, no auxílio emergencial de socorro da história do Brasil, aqueles que ficaram sem a sua capacidade de renda por conta do isolamento social provocado na pandemia. Então, se você começa a olhar, porque as medidas que o governo tomou, nós tomamos orçamento de guerra, auxílio emergencial, vacinas para todos, bilhões de reais investidos na estrutura de saúde para que os brasileiros tivessem UTIs para se socorrer do processo da pandemia e da Covid-19, tudo isso custou muito dinheiro, né? Tudo isso desequilibrou as contas públicas, mas ainda assim a nossa dívida PIB não explodiu, estamos em um nível bastante razoável comparado a outros países, que muitos têm mais de 100% em relação dívida PIB, e a economia está, sim, nas mãos do ministro Guedes, sendo controlada. Cronômetros agora zerados dos dois deputados, partimos para a nossa próxima etapa. Nesse momento, as perguntas serão direcionadas aos convidados e baseadas em declarações que exibimos ou repercutimos na nossa programação. A dinâmica vai obedecer às seguintes regras. Nesta parte, o grande debate faz perguntas específicas aos dois convidados. Cada um terá direito a 2 minutos de resposta. Depois, alternadamente, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. A primeira declaração que trazemos é do professor de economia da USP, Simão Silber, que no fim do ano passado, em entrevista à CNN, fez uma projeção econômica para 2022. Vamos conferir. O ano que vem é um ano perdido. Agora, as expectativas do pessoal do mercado financeiro, eles estão começando a colocar que o ano que vem vai ter queda do PIB. Então, é isso mesmo. Nós vamos pagar um preço muito alto por essa inflação. Só em 2023 que a gente chega naquela meta de inflação que o Banco Central prometeu para a gente, que é de 3,5%. Então, inflação baixa, a gente vai ver em 2023, gente. Diante dessa declaração, a pergunta do grande debate para o deputado Ricardo Barros é direta. Deputado, 2022 é um ano perdido para a economia? 2 minutos para a resposta. A previsão de inflação para 2022 é de 5,3%. Um pouquinho acima da meta, que é de inflação que está estabelecida pelo Banco Central. Portanto, a inflação estará normalizada em 2022 e esperamos que, na previsão dele, estará abaixo da meta em 2023. Para quem está saindo de uma pandemia que deu inflação mundial, é uma excelente notícia. O governo tomou as providências para que a inflação estivesse controlada. Os bilhões e bilhões de reais de investimento que se realizarão a partir de agora, com os leilões de ferrovias, com a nova lei da cabotagem, com os investimentos do 5G, que serão também bilionários, vão gerar movimentação econômica, novos empregos, novas oportunidades, impostos para
que o Brasil possa avançar. No ano passado tivemos 80 bilhões de reais de superávit, né, de arrecadação além do previsto no nosso orçamento. Então não é mas foi um desastre. Não tem desastre nenhum, deputado Molon. Tem sim uma ação séria do governo, combatendo os pontos em que ele pode interferir sem desarrumar a economia. Não é como no governo da presidente Dilma, que mandou a Petrobras segurar os preços, depois teve que pagar 7 bilhões para a Petrobras para fazer a recomposição. O petróleo está em alta, temos crise na Europa, temos problema com o preço do gás, que é internacional, a energia no mundo todo está mais cara. Nós entendemos o problema, estamos combatendo esse problema e pagando uma conta também de passivos que vem do passado. Mas o mais importante é que nós sabemos exatamente para onde estamos indo. A previsão de inflação esse ano é 5%, 2022 e no próximo 3,5%. Portanto, o caminho está correto. Réplica 1 minuto, deputado Molon. O líder do governo tem razão. A Petrobras mudou muito. Em vez da gasolina estar num preço acessível para as pessoas que precisam abastecer os seus carros, os seus caminhões para produzir, para vender, para gerar emprego, a gasolina explodiu. E a Petrobras distribuiu 32 bilhões de reais para os seus acionistas. Esse dinheiro saiu do bolso dos brasileiros para enriquecer os acionistas da Petrobras. Não é verdade que o Brasil tem uma previsão de crescimento nesse ano. Eu adoraria acreditar nessas coisas que o deputado Ricardo Barros acaba de dizer. Mas, infelizmente, a previsão para esse ano é de um crescimento de 0,3% do PIB. 0,3% do PIB é estagnação, mas não é uma estagnação com os preços também estagnados. É a chamada estagflação. A gente vai ter economia sem crescer, mas os preços aumentando. É o pior cenário para os brasileiros. 1 minuto, deputado Ricardo Barros. A questão, eu estou tratando da previsão da inflação. A previsão de crescimento econômico está estabelecida em pouco mais de 0,3% nas previsões que estão do mercado, né, Banco Mundial. E eu acredito que a reação que nós teremos a partir desses leilões de infraestrutura que foram feitos no Brasil, de forma muito competente pelo ministro Tarcísio, sob o comando do presidente Bolsonaro, vão gerar muitas novas oportunidades e principalmente a redução do custo do Brasil, a melhoria da nossa capacidade de competir no mercado internacional, de exportar mais, né? O agronegócio, que também muito bem conduzido pela ministra Tereza Cristina, está ganhando muitos novos mercados internacionais e é a nossa grande alavanca do desenvolvimento. Tivemos uma estiagem agora que prejudica os preços da agricultura, mas o governo sabe a direção e está caminhando na direção certa. Em entrevista à CNN, no fim do ano passado, Adolfo Saxida falou sobre a fórmula que será adotada este ano para evitar uma nova queda do PIB, que vai em linha, inclusive, com o que defendeu há pouco o deputado Ricardo Barros. Vamos ver. Como é que nós vamos sair dessa situação? Aprovando novos marcos legais, aprovamos saneamento, que é fundamental, 5G, e vem por aí cabotagem, o novo marco de garantias, passo a passo, com muita serenidade, não tem bala de prata. Vamos insistir o que dá certo. Consolidar o lado fiscal, abrir a economia, é fundamental abrirmos ao comércio internacional e aprovar reformas de aumento de produtividade. Não cometeremos erros do passado, não tem bala de prata aqui, é passo a passo, indo na direção correta. Deputado Alessandro Molon, o secretário detalha o caminho que o governo deve percorrer para avançar na economia. Essa é uma fórmula que garante êxito no caminho econômico? O governo, infelizmente, não tem a menor ideia do que fazer, Carol. E a prova disso é exatamente um fato que o líder do governo acaba de citar: o superávit do ano passado. Veja, o mundo inteiro, no ano passado, não produziu superávit. Todos os países desenvolvidos entraram em déficit. Por quê? Para evitar o caos social que está acontecendo no Brasil. Desemprego, inflação, as pessoas sem conseguir comprar comida, começando a catar ossos em caminhão de ossos, começando a comprar pelanca para fazer sopa de pelanca ou carcaça de frango. O Brasil tinha saído do mapa da fome.
o Brasil voltou para o mapa da fome no governo Bolsonaro, porque o governo não tem a menor ideia do que fazer. O mundo inteiro fazendo investimento público no ano passado e o governo Bolsonaro se orgulhando de produzir superávit e deixando as pessoas morrerem de fome nas ruas do país. E ainda apresentam isso como se isso fosse uma medida de sucesso. Realmente é muito triste a gente perceber que o governo não sabe o que fazer com o país. O caminho está equivocado. Evidentemente que reformas são importantes, mas sem o Estado agir num momento como esse, não basta. É preciso ter investimento público, recuperar a capacidade de investimento do Estado brasileiro, incentivar a reindustrialização. O Brasil, na década de 80, tinha 30% do seu PIB, da riqueza produzida no país, vinda da indústria. Hoje em dia é 10%. O Brasil se desindustrializou. O agronegócio é muito importante, mas é fundamental a indústria também. E o governo Bolsonaro não tem a menor ideia do que fazer. Uma das causas da nossa inflação é a falta de produtos para a cadeia produtiva. O Brasil não produz chip. O que é que o governo faz sobre isso? Nada, porque não sabe o que fazer. Cronômetro zerado. Vamos à réplica, deputado Ricardo Barros. Deputado Molon, nós aprovamos na Câmara o PADIS, que é um programa de incentivos fiscais à produção de semicondutores, dos chips. Votamos agora e o presidente sancionou. Então, a desinformação, Molon, não vai ajudar o nosso debate, né? Se você tem ideias diferentes, proponha ao Brasil. O governo devia fazer isso, o governo devia fazer aquilo. Nós assistimos, antes dessa resposta, um técnico dizendo exatamente isso. O governo está acertando na cabotagem, está acertando nos leilões de infraestrutura, está acertando na aprovação do projeto de autorização ferroviária, o governo está acertando nas medidas que vão fazer o Brasil crescer de forma sustentada. Não tem mágica. Nós não temos coelho para tirar da cartola. Nós vamos avançar com segurança, com estabilidade, sem colocar em risco os avanços que o Brasil já conquistou. Portanto, nós sabemos sim aonde queremos. Faça proposições, deputado Molon. Aponte o caminho. Não basta desqualificar o governo Bolsonaro. Vamos lá, deputado Molon, 1 minuto. Muito obrigado por essa observação, deputado Ricardo Barros. Foi exatamente o que eu fiz logo no começo da pandemia. Como líder do PSB, eu procurei o ministro Paulo Guedes, que gentilmente me recebeu, e apresentei para ele um conjunto de 25 propostas que o meu partido, o PSB, partido do qual me orgulho, apresentava como sugestão para o governo Bolsonaro proteger o país da pandemia. Algumas poucas foram adotadas e o ministro Paulo Guedes, inclusive, agradeceu publicamente a isso, a mim, e fez esse registro. Infelizmente, a maioria não foi adotada e, por isso, o governo começa a se perder. Infelizmente, o governo não sabe o que fazer com a economia brasileira num contexto de crise. O presidente Bolsonaro não estaria preparado nem para conduzir o país num momento de tranquilidade, porque ele produz o caos. A alta do dólar, que aumentou muito desde que Bolsonaro assumiu, se deve à instabilidade que o presidente produz. É ele que cria o caos, não é o parlamento e não é o líder da oposição. Vamos agora para a nossa terceira etapa. Os debatedores definem as questões do programa conforme as seguintes regras. Neste bloco, debatedor pergunta para debatedor. Cada convidado fará uma pergunta. Ambos terão direito à resposta, réplica e tréplica. Os tempos serão: pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 1 minuto. Começamos este bloco com o deputado Alessandro Molon. 30 segundos para a sua pergunta, deputado. Muito obrigado, Carol. O Auxílio Brasil, que recentemente foi aprovado no parlamento com o voto da oposição, porque nós somos favoráveis a programas sociais, o valor dele, infelizmente, é insuficiente, o valor definido pelo governo Bolsonaro, para comprar cesta básica. Uma cesta básica não é comprada pelo Auxílio Brasil. Enquanto isso, o presidente da República gasta R$1 milhão por mês no seu cartão corporativo. Não é muito desprezo pela vida dos brasileiros, deputado Ricardo Barros? Resposta em 2 minutos, deputado. Claro que não, deputado Molon. Há tempos atrás, o salário mínimo não comprava uma cesta básica. Não era o Auxílio Brasil que não comprava uma cesta básica. Nós estamos vivendo um momento de avanços. Olha o CAGED, olha a geração de empregos, olha a arrecadação do país, né? A organização que o governo Bolsonaro
tem estabelecido, contendo despesas do orçamento da União, que são as mais relevantes, e investindo bastante nos municípios, transferindo muitos recursos para os municípios, fazendo valer o ditado, né? Menos Brasília e mais Brasil, e que é um lema até do próprio ministro Guedes e do presidente Bolsonaro, e é isso que está acontecendo. A água chegou lá no Nordeste, Alessandro Molon. Os poços artesianos estão lá. Chega de carro-pipa, que vocês patrocinaram tantos anos lá. A transposição está funcionando. Nós temos inúmeras rodovias aí no Brasil que estavam há anos, né, em obras. Agora nós inauguramos as obras, nós terminamos as pontes, nós entregamos à população o que ela merece, que é a boa aplicação do recurso público. O Auxílio Brasil é um programa muito melhor do que o Bolsa Família, é uma rampa de ascensão social. Ele avalia o desempenho escolar e não a frequência na escola só. Ele premia as crianças que têm bom desempenho no esporte. Ele qualifica os jovens das famílias atendidas com uma profissionalização para atingir o mercado de trabalho. O que se busca no pensamento do governo Bolsonaro é que as pessoas não precisem mais do auxílio, possam ter renda própria, possam avançar. Né? Estamos aí resolvendo aquele problema do FIES que foi criado, endividando tantos para que eles possam ter paz e seguirem na sua profissão. O governo tem clareza do rumo que está andando e está no caminho certo. Réplica de 1 minuto, deputado Molon. Como as pessoas vão poder deixar de viver de auxílio se 12 milhões de pessoas estão desempregadas? Foi muito bom o líder do governo falar de salário mínimo, porque esse governo, ao contrário dos nossos, não valorizou o salário mínimo, não fez o salário mínimo subir acima da inflação, quando muito repôs mal e porcamente. O brasileiro está ganhando muito menos hoje do que já ganhou. E falar que o salário mínimo não dava para comprar a cesta básica, basta olhar os números para ver como o valor do salário mínimo foi recuperado nos nossos governos. Como as obras que foram iniciadas, a maioria delas, nos nossos governos, e que Bolsonaro viaja para inaugurar. Não tem nem a educação de agradecer a quem teve a ideia e a iniciativa, o ex-presidente Lula. Ele finge que a obra é dele, como a transposição do Rio São Francisco. É feio agir dessa forma, é desonesto. Eu espero que a história mostre para Bolsonaro o quanto ele errou e traiu o país. Mais 1 minuto, deputado Ricardo Barros. Lamentável, né, que a gente veja esse tipo de colocação. O presidente Bolsonaro está governando o Brasil. E o próximo presidente, que será reeleito, Bolsonaro, continuará governando o Brasil. E o que vier continuará governando o Brasil. Ninguém governa o seu próprio governo. Agora, tem governos que realizam, entregam e tem outros que não. Quem suceder o Bolsonaro depois do próximo mandato vai inaugurar as ferrovias, vai inaugurar as rodovias, vai inaugurar os portos, aeroportos, que não são construídos de um dia para o outro. Vai fazer a ligação bioceânica com o Pacífico. Nós temos, sim, um projeto claro para o Brasil. O presidente Bolsonaro tem clareza do que quer entregar, não está criticando o governo anterior, ele está construindo a sua participação na história do Brasil com grandes realizações e cuidando dos mais pobres. Deputado Ricardo Barros, sigo com o senhor. Agora é a sua pergunta para o deputado Alessandro Molon, em 30 segundos. Eu pergunto ao deputado Alessandro Molon sobre a nossa pauta legislativa, né, que é o que foi dito, né, que é com estas aprovações, nós estamos aí com a questão das garantias, que é um projeto de lei que permite que uma garantia imobiliária que a pessoa tenha possa servir para garantia de vários empréstimos, para que ela tenha um juro mais barato em outras operações, e com a regularização fundiária, licenciamento ambiental, defensivos agrícolas. Qual é a pauta que você acha boa para o Brasil? Resposta em 2 minutos, deputado. Eu começo por essas 3 últimas que o líder do governo apresenta como proposta. São um desastre. Primeiro, o PL da grilagem de terras. A tentativa de transformar terras da União ocupadas ilegalmente, não por pequenos ocupantes, não por pequenos sitiantes, mas a tentativa de legalizar a ocupação de terras públicas
que são griladas para que elas possam ser vendidas. É um desastre para o meio ambiente. Estudos têm mostrado que isso só serve de incentivo para mais desmatamento. E o Brasil se tornou o vilão mundial do meio ambiente. O país que há poucos anos atrás era admirado pela sua liderança ambiental, esse que é um tema do futuro. O futuro é verde. O mundo olha para o meio ambiente com a preocupação em salvar o planeta. E o governo Bolsonaro olha para o meio ambiente como se fosse inimigo, como se fosse um problema, como se as florestas, as matas, a nossa biodiversidade fossem um entrave para o desenvolvimento. O governo Bolsonaro não consegue entender que o futuro passa pela preservação do meio ambiente. Por isso o projeto de lei da grilagem, por isso o projeto de lei do licenciamento ambiental, que acaba com o licenciamento ambiental. Esse licenciamento que a gente tem, ele já é pequeno, é pouco para aquilo que o Brasil precisaria. Foi com esse licenciamento que houve os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho. Só que o próximo, que esse projeto quer aprovar, esse que o deputado Ricardo Barros defende, é muito pior, é muito mais frouxo, vai ter muito mais acidente e crime ambiental. E o PL do veneno, que se quer votar amanhã na Câmara, é um desastre. Querem colocar mais veneno no prato de comida da sua família, mais agrotóxico, para aumentar o lucro de uns poucos grandes que produzem, mas que vai causar mais câncer. Isso tem que ser derrubado pela Câmara amanhã e é por isso que eu vou lutar, para evitar que o PL do veneno, que será votado amanhã, seja aprovado na Câmara dos Deputados. Réplica, 1 minuto, deputado Ricardo Barros. Que absurdo, hein, Molon? Que coisa. Nós precisamos avançar, meu amigo. Você torce contra o licenciamento ambiental porque você não quer o progresso, você não quer ver as coisas acontecerem, você não quer ver realizações, obras rapidamente entregues à população. Quer que fique 2, 3 anos discutindo licenciamento e o dinheiro do contribuinte parado na conta. Não chega o asfalto, não chega a ponte, não chega a estrada porque está lá discutindo licenciamento. A regularização fundiária, entregar títulos de terra para os produtores rurais, para que eles possam pegar financiamento, fazer a sua produção de forma mais efetiva. Se você é contra entregar títulos, a regulação fundiária não é só rural, é urbana também, né? Casa própria para as pessoas, para eles poderem ter patrimônio declarado. O projeto Defensivos Agrícolas é um projeto de moléculas mais modernas, menos tóxicas, que aumentam a produtividade. Nós vamos aprovar, o Brasil merece aprovar. 1 minuto de tréplica, deputado Molon. Se o governo Bolsonaro conseguir aprovar isso na Câmara amanhã, vai significar mais veneno na comida das famílias brasileiras. Mas o governo Bolsonaro não está preocupado com isso. Porque a picanha que o Bolsonaro compra com cartão corporativo é aquela picanha de mais de R$1.000 o quilo. Aquela que ele se orgulhou de comer, enquanto os brasileiros comem carcaça e pelanca. Esses 3 projetos são um desastre para o meio ambiente. Eu quero avançar, deputado Ricardo Barros, mas eu quero avançar para o futuro. Eu não quero avançar para o passado. Eu não quero andar para trás. O mundo mudou. A mentalidade do governo Bolsonaro é uma mentalidade da década de 70. O governo Bolsonaro não consegue entender que o desmatamento é um problema para o Brasil e para o mundo. E foi a ministra Tereza Cristina, do governo Bolsonaro, que disse que não é preciso desmatar mais 1 centímetro de terra para se aumentar a produtividade brasileira. O problema é que a visão do governo é uma visão equivocada, com raras exceções. O grande debate sobre os rumos da economia em 2022 e a disparada de preços no Brasil faz agora uma breve pausa. Na volta, eu e os deputados aguardamos por você. Até já. O grande debate está de volta. O tema de hoje é a inflação, que atinge em cheio o bolso e a renda dos brasileiros. Chegamos à nossa última etapa, momento para considerações finais. É quando também aproveitamos para trazer uma expectativa sobre o tema proposto. Deputados, 2022 é um ano eleitoral. Em que medida isso pode comprometer a discussão das pautas econômicas? É possível assegurar queda da inflação, do desemprego em 2022? Começamos com o deputado Ricardo Barros. 1 minuto, deputado. Mais uma vez, obrigada pela presença e uma boa noite. Obrigado, Carol. Obrigado, Molon, pela oportunidade de debate. A vocês que nos ouvem. Sim, a previsão é de 5% de inflação em 2022 e 3,5% em 2023. Portanto, o dragão da inflação já está dominado, já estamos
com isso sob controle e vamos cumprir as etapas, sem assodamento, sem tirar coelho da cartola, fazendo o que tem que ser feito. O governo Bolsonaro sabe, o ministro Paulo Guedes sabe exatamente como conduzir. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos, né, excelente profissional, agora tem autonomia para tomar as medidas que acha que deva para conter a inflação. Então eu tenho muita fé nesse ano, é um ano que os brasileiros vão decidir os seus próximos 4 anos na reeleição do presidente Bolsonaro, vão olhar para o futuro, vão ver o que foi feito em 3 anos, mesmo com pandemia, avançamos muito no Brasil e vamos continuar avançando. 2022 será um ano de vitórias e alegrias para o povo. Obrigada, deputado. Deputado Alessandro Molon, mesma pergunta. O fato de 2022 ser um ano eleitoral compromete a discussão das pautas econômicas? É possível assegurar queda da inflação, do desemprego este ano? E mais uma vez, obrigada pela presença. Carol, muito obrigado a você pelo convite, pela oportunidade. Cumprimento o deputado Ricardo Barros, agradeço pelo debate também e cumprimento a quem nos acompanhou até aqui. O problema não é o ano ser eleitoral. O problema é o país não ter governo. Está muito difícil viver no Brasil. O Brasil é um barco à deriva, é uma nau à deriva, porque não tem governo, porque o governo não sabe o que fazer. O presidente da República está completamente perdido, porque não tem projeto para o país. Você que está sofrendo as consequências desse desgoverno, infelizmente a culpa não é sua, mas você terá condições de mudar isso em outubro desse ano. Escolher um outro caminho para o Brasil. Poder olhar para o futuro com esperança, de ter trabalho, de ter renda, de poder viver bem, de voltar a comer carne e sair da fila dos ossos, da fila da pelanca e da carcaça. Isso só será possível com outro governo. Esse não tem condições de mudar o Brasil para melhor. Mais uma vez, obrigada, deputado. Uma ótima noite. E o grande debate sobre a atual situação econômica do país fica por aqui. Uma ótima noite para você que esteve conosco em mais uma edição. E lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN. Obrigada por sua companhia. Na semana que vem, estamos de volta. Até lá. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência.